Edri, tudo bom? Fala, Luquinhas, Adriano, minha mãe. Débora. Pessoal, vai entrando aí. Esperar só o André, o convidado, entrar aqui para convidar ele. Enquanto isso, a gente vai esperando o pessoal entrar. Angelita. Deixa eu ver se o André já entra. Dá uma pausada aí só para eu mandar um WhatsApp para o André aqui, gente. Lelê. Karina, minha prima. Vamos entrando, pessoal. Vamos entrando para a gente começar o bate-papo aí. Hoje vai ser um bate-papo bem interessante, assim. Tiagão. E aí, Tiagão? Bom demais, cara. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo tranquilo? Ó, o André já entrou. Ó, o André vai entrar aí agora, gente. Estamos aguardando ele. Grande Olá, André Cordeiro. estamos aí. Boa noite a todos. Tudo Boa bem, noite, André? pessoal está entrando aí, com calma, né? Henriquinho entrando. É isso aí. Alexander. Vamos esperar mais um minutinho aí. Tudo bem com você, André? Tudo bem, Gustavão. E você? Bom demais, graças a Deus, cara. Nós também. Você agitado do jeito que é, mais agitado que eu, deve estar escalando as paredes aí, né, velho? Esse período de isolamento a gente acaba aprendendo bastante, né? A gente vai falar sobre isso. É uma fase inédita, mas a gente precisa aprender a olhar como uma oportunidade. Nós vamos falar Verdade. sobre isso. Vai ser bacana. Ei, Tulinha, Cris, Ó, o bastante pessoal gente entrando aí, ó. bacana. Luciana, Lu, a esposa do André. Boa noite, Lu. Ó, Débora. Cíntia do Master do Minas, seja bem-vinda. Cris. Essa live hoje vai ser legal. Um monte de atleta aí, ué. A galera tá entrando aí. Pessoal, mais um minutinho aí para essa live vai ser aí bem esclarecedora e bem motivante. Ô, Jomar, tá bom, meu filho? Você tá sumido demais. Henriquinho. A Cris aí, ó. Tudo bem, Cris, graças a Deus e vocês. Joia. Bom demais, gente. Jussara aprendeu a mexer no Instagram para essa live. Ela me mandou a mensagem. Seja bem-vinda. Maria Luísa do Master. Bacana, pessoal aí. Bom demais. Mais 20 segundinhos a gente dá início aí. Nós estamos com 20 pessoas aí dentro da sala. Vamos ver se entra mais alguém aí, né? E Jussara, seja bem-vinda. É isso aí. Bom, vamos lá. Nós temos 1 hora para falar e temos coisa demais para falar, então nós vamos começando, porque nós temos muito assunto, né? Isso, com certeza. Bom, antes de mais nada, né, eu quero agradecer o André pela disponibilidade. André Cordeiro é um grande amigo meu, grande amigo, Somos de longa irmãos, data, né? O cara se tornou um grande irmão meu aí, né? E Ju, boa noite. E nós trocamos uma ideia na semana passada, o André andou o Nick acompanhando. Guimarães do judô, medalhista olímpico aí, ó, entrou. Pô, que privilégio, hein? Tudo bem? Bacana, seja bem-vindo. Então, assim, nós tivemos um bate-papo na semana passada, o André tem acompanhado algumas lives que a gente tem feito lá do estúdio, né? Sim. E me deu um clique na hora que a gente estava conversando. Eu falei, André, o que você acha de você falar um pouquinho para mim, né? A gente trocar uma ideia lá, um bate-papo mais informal, porque eu vou tentar apresentar o André aqui de maneira bem rápida e depois, se ele quiser complementar com alguma coisa, ele fala. O André Cordeiro, para quem gosta de natação, vivencia o esporte, né?
gosta de assistir a Olimpíada, está tendo o privilégio de ver um atleta olímpico, um ex-atleta olímpico, falar para a gente aí, né? André participou de 2 Olimpíadas, né, André? Foram 2 Olimpíadas. O André participou da Olimpíada de 96, em Atlanta, e 2000, André? 2000, sim. 96 também. e 2000. Em 96 ficou em 4º lugar, né, com revezamento junto com Gustavo Borges, Fernando Scherer e Alexandre Massura. Isso. Para quem é da década aí de 80, acompanhou a natação 90, 2000, deve ter visto o André nadando aí nas piscinas com a camisa da seleção brasileira aí durante um tempo, né? O André também é graduado. Hã? Foram 16 anos de seleção, né? Muito tempo. Isso. E o André, quando ele parou de nadar, ele foi estudar, né, André? Sim. Na verdade, eu continuei estudando, nadando, mas menos, né? E aí a gente conciliava. Então, na verdade, é o seguinte, o André, ele é graduado em Educação Física, né? Graduado e mestre, né, André? Sim, na UFMG, na Ciências do Esporte. A gente é apaixonado aí com o esporte, né? Então, procura atividade física, é nossa paixão aí. Sua também, né, Gustavo? Já foi uma paixão ferrada aí, né, André? E aí o André vai falar um pouquinho pra gente, né? O André também é graduado em fisioterapia, gente. Então o cara é um cara bem estudado, né? Então nós vamos trocar uma ideia hoje a respeito de automotivação, né? Você como profissional, treinador, né? Já é difícil motivar o cara. Você imagina o cara se automotivar, né, André? É uma coisa complicada, né? Dentro de um isolamento, para você tentar se manter fisicamente ativo, dentro de casa, mantendo os níveis de saúde em manutenção ali, é mais difícil ainda, né, André? Então, bom, nós vamos... Pode falar. Nós vamos trocar uma ideia a respeito disso, pessoal. Nós vamos trocar uma ideia a respeito de automotivação para manutenção, né, ou melhora dessa qualidade de vida, inserido dentro do isolamento social, que é o que nós estamos passando nesse momento, tá? Pessoal, eu sei que fica um pouquinho cansativo falar o tempo todo a respeito de isolamento social e tal, mas é uma realidade que nós estamos vivendo e nós estamos tentando trazer profissionais de alto gabarito, né? Nós tivemos aí Afonso, tivemos o Flávio Federman, psicólogo, né? Tivemos o Dr. Flávio, pneumologista, e hoje o André é um bambambam da natação aí, um cara que até hoje vive disso, né? Eu particularmente tenho o privilégio de falar que sou amigo do André, não pelas conquistas dele, mas pela pessoa que o André é, né? Você também, recíproco. Ô André, então vamos lá, se apresenta rapidinho, se eu esqueci de alguma coisa, e aí a gente dá início ao bate-papo aqui. Bom, pessoal, é isso aí que o Gustavo falou, quem está entrando agora, meu nome é André Cordeiro, eu nadei a minha vida inteira, né? Eu comecei a nadar como muitos, né, para melhoria de uma DPOC, né, tipo bronquite asmática, e foi recomendação médica, e desde então eu sempre tive um espírito muito competitivo, e fui melhorando desde a escolinha, passei por todas as equipes de base, né, do clube, do Minas, e depois eu comecei a competir. E a natação me proporcionou muita coisa boa, né, o esporte. Eu conheci vários lugares, né, mais de 40 países. Isso trouxe uma bagagem muito grande, uma diferença assim, de visão de vida e de culturas não melhores nem piores, mas diferentes, que a gente pode somar no nosso repertório, né, de conhecimento. Além disso, eu sempre gostei muito de estudar e aprofundei bastante nas ciências do esporte, né, na educação física, na fisioterapia, como o Gustavo falou,
e o meu mestrado foi na parte de Ciências do Esporte, com 4 maiores domínios, né? Que foi aprendizagem motora, fisiologia do exercício, biomecânica e principalmente a psicologia do esporte, que foi meu objetivo de estudo, onde eu fiz a dissertação. Só para dar uma alinhavada aí. Agora, entrando no nosso assunto, né, que é a automotivação e a manutenção ou melhoria até da qualidade de vida nesse período de isolamento, é importante que a gente entenda alguns conceitos para que a gente possa caminhar dentro desse assunto. A motivação não é um assunto novo, né? Para vocês terem uma ideia, em 1943, um dos pioneiros aí na teoria da motivação, que foi Maslow, ele hierarquizou, né, a questão da motivação para as pessoas, né, o indivíduo ele ia atrás dos objetivos e metas dele através das necessidades dele. Primeiro, ele buscava as necessidades vitais, fisiológicas, né? Queria matar a fome, investir também na sua saúde, né? Então, assim, a questão mais de necessidade básica. Depois, vêm os motivos pessoais, que é o desenvolvimento do indivíduo, né? Melhoria da autoestima, a autorrealização, o êxito, o amor, né? A questão do desenvolvimento dessas coisas. Depois, motivos sociais, que é a aceitação do grupo, as relações familiares, o reconhecimento social, né? E a quarto motivo seria os motivos estéticos. Hoje está muito a moda, né? Um tempo para cá, nos últimos aí 40 anos, 30 anos, motivos éticos também. Então, a gente, desde do instinto mais básico e primordial do homem, ele vai se motivando a fazer as coisas, né? E o homem, ele através da sua motivação, ele busca evoluir. E a gente tem também a questão da automotivação. Automotivação é essa busca de suprir essas necessidades, né? Então, quando a gente consegue planejar um objetivo, uma meta, e a gente consegue botar isso num quadro geral, e aí a gente consegue ir em frente para poder conquistar. Isso é o mais importante. Primeiro é entender a motivação, né? Essa foi a primeira teoria, mas tem outras, né? Mas, assim, existem também a questão da qualidade de vida. Qualidade de vida é um conceito amplo, né? Qualidade de vida é um termo que reflete a satisfação, a felicidade do indivíduo em pelo menos 3 aspectos, né? Tridimensional. Aspecto físico, o aspecto psíquico, o aspecto sociocultural. Alguns autores, eles colocam que a questão da qualidade de vida ela depende muito dos objetivos e desejos do indivíduo. Ela enfatiza mais a experiência subjetiva, é uma coisa de cada indivíduo, do que as condições objetivas de vida, né? Então, ela é abundância, geralmente ela é uma abundância de aspectos positivos e colocando na balança a ausência de aspectos negativos. Tá? Esse é o conceito acadêmico, né, de qualidade de vida. Ela reflete também o grau que as pessoas conseguem satisfazer, como eu falei, as necessidades psicofisiológicas. Então tem muito a ver a questão da motivação com a questão da manutenção ou aprimoramento da qualidade de vida. Eu estava falando com o Gustavo, o ser humano, ele para atingir o bem-estar, né, que é um outro conceito, a saúde, se você olhar o conceito de saúde, ele vai muito mais além do que a ausência da doença, né? A Organização Mundial de Saúde ela coloca isso em vários domínios, né? Então, a gente, para entender um pouco melhor, você pode hierarquizar, colocar isso em 5 pilares.
O ser humano, se ele tiver, né, dentro da busca dele ou da atividade diária, esses 5 pilares, de uma certa forma, preenchida, ele tende a atingir uma melhor qualidade de vida. E são esses os pilares. Né? A gente está falando de atividade física. A atividade física ela é boa com uma série de consequências positivas, a gente vai falar sobre ela depois, mas a gente está abrindo um pouco para depois ir mais para a nossa área, que é a atividade física. Então, assim, uma atividade física, já tem vários estudos, a gente vai mostrar isso, de intensidade moderada, né, com duração de 30 a 60 minutos, 2 a 3 vezes por semana, e motivante, ela te traz inúmeros benefícios. Né? A gente vai falar sobre isso, assim que eu categorizar aqui, a gente já vai entrar mais nela. O descanso... André, Oi. Deixa eu só te interromper rapidinho. Claro. Pessoal, quem quiser ir perguntando, tiver alguma dúvida, vai mandando mensagem aí, vai mandando pergunta que nós vamos... Isso aí vai só agregar aqui para o bate-papo, tá? Bom, como eu estava dizendo, o segundo pilar seria a questão do descanso, né? O sono, que já é estudado isso, o sono tem pelo menos 4 estágios, né? Que é o estágio de vigília, que é o estágio ali do sono mais rápido, que você às vezes escuta uma buzina, um cachorro latindo, você sai do estado do sono. O estágio de transição, que como é que fala? É o caminho para o terceiro estágio, que seria o estágio reconstrutor e construtor, que é onde tem maior liberação, né, de melatonina, e depois o GH, que é o hormônio do crescimento. Todos nós temos essa liberação mesmo após a fase de crescimento ter passado, só que aí diminui um pouco. E também o sono REM, que é aquele sono que o movimento dos olhos fica rápido, que é onde tem a sintetização da memória. Isso aí também dá para fazer uma live só disso, e cada montante desses 4 ciclos, ele gira em torno de 90 minutos. Então, o sono a gente fica passeando nesses 4 estágios. Além dessa questão do descanso, tem a meditação, a oração, um momento de reflexão, que eu gosto de comparar muito, que as máquinas também têm. Por exemplo, o celular, ou o iPad, ou o que seja, o computador, o PC, ele tem aquele descanso de tela. Então, a gente está ativo, né? A gente está ativo, mas com pensamentos, às vezes, ou se concentrando na nossa atenção, que é a meditação, ou alguma coisa extracorpórea, no caso, uma oração, colocando a nossa energia, nosso pensamento em outra coisa. Um outro pilar importantíssimo é a alimentação, hidratação. A hidratação, segundo a literatura, a gente precisa de pelo menos 30 ml por quilograma por dia. Então, o cálculo aí, a média seria 2 litros a 3 litros por dia. Né? E a questão da alimentação é uma alimentação balanceada. Daí a procura, às vezes, de um profissional, né, de acordo com o seu balanço calórico, né, que você gasta, se você procura ser atleta ou independente, se você está numa situação patológica ou fisiológica, desenvolvimento, precisa adequar a sua alimentação. Eles falam muito na alimentação colorida, né, de ter bastante variação, né, aí você tem maior grupos de sais minerais, vitaminas, enfim. A questão do relacionamento, que é um outro pilar, que é o network, né, hoje em dia a gente tem um líder espiritual indiano, ele fala o seguinte, que relacionar é existir. É muito difícil a pessoa sentir que ela está existindo se ela é um eremita. Né? Então, assim, os amigos, os parentes, hoje as redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, isso aí é muito importante. Até o trabalho hoje, né, em termos, coisas profissionais, hoje a mídia social ela é muito importante. Um outro pilar, rapidamente, é o aprendizado constante, né, e o desenvolvimento humano. O ser humano, desde os primórdios, ele teve essa curiosidade. Né? Às vezes ele quer sair do conforto, mesmo estando ali em situação mais estável, né, ele procurou controlar o fogo, e depois, por esse controle do fogo, ele dominou os animais.
né? Ele descobriu a agricultura por observação, parou de ser nômade, depois ele inventou a roda e melhorou a questão do conforto do trabalho, né? Descobriu a escrita, registrando as coisas, né? Começou com desenho, industrializou e depois teve buscas tecnológicas, né? Hoje em dia a gente tem, né, smartphone, essas coisas todas da tecnologia que nos ajuda muito. Porém, isso cai num outro patamar, que apesar do ganho do conforto, né, e até o aumento da longevidade com os avanços tecnológicos, a questão sanitária, né, a descoberta da penicilina, isso trouxe um problema na questão do esforço, que hoje a gente, né, tem de tudo, tem elevador, tem automóvel, tem controle remoto, e isso daí minimiza aqueles esforços diários que, somando, que seriam mínimos, que tinham um gasto calórico interessante e importante, né? Então a gente precisa ficar atento a isso, porque se não nos movimentarmos, né, como máquinas, elas precisam estar em atividade, a gente vai enferrujar, no caso vai ter problemas de articulação, ter problemas, né, circulatórios, né, igual o carro às vezes tem, e aí a gente cai num outro assunto que seriam os 5 gigantes, né, da geriatria ou gerontologia, que a gente, mais cedo ou mais tarde, vai esbarrar em algum desses tipos de gigantes, que são os 5 Is. Esses 5 Is, eles vêm com a idade, né, mais acelerado, e eles acabam atrapalhando e muito o nosso desenvolvimento como ser humano. Então a gente tem as isquemias, né, com o AVC, a gente tem o infarto do miocárdio, que é uma dificuldade ali da circulação, a gente tem a iatrogenia, que é às vezes uma combinação mal feita de remédios, né, e tal, isso pode dar um problema grande, né, um exemplo que eu citei, por exemplo, um idoso, às vezes com problema cardíaco, ele vai no médico, o médico recomenda ele tomar um diurético, aí à noite ele acorda e às vezes tropeça pelo outro gigante que é a instabilidade, né? E acaba caindo e se machucando e tendo um problema maior e depois vivendo em comorbidade, que é cadeira de roda ou uma cama de hospital. Que é o que mata o idoso, né? Hã? Que é o que mata o idoso, né? Mata o idoso. A imobilidade, né, que eu falei, as insuficiências, nessa questão do Covid aí, né, o que ele leva muito é a questão da insuficiência respiratória, acaba dando fibrose pulmonar, então é uma situação perigosa. Então a notícia boa é o seguinte, que tem estudos que comprovam que a atividade física, né, controlada, atividade física monitorada, específica, porque cada caso a gente tem que direcionar ao que é certo, né? Não é receita de bolo. Muitas vezes tem coisas parecidas, mas que às vezes pela sua história pregressa, a gente consegue fazer uma ficha, um trabalho, um programa de treinamento para você, específico, para a sua saúde. E isso a gente consegue uma diminuição das doenças cardiorrespiratórias, né, coronarianas, uma diminuição na incidência do câncer de colo, uma diminuição do diabetes tipo 2, que é o não insulino dependente, e a diminuição da pressão arterial sistêmica, através do quê? Do ganho da cardiorrespiratório e circulatório, uma melhoria geral nos sistemas, né? O sistema digestório, o digestivo, uma melhoria na questão postural, muscular, daí melhora a questão do equilíbrio, né? E a gente consegue, com a atividade física, otimizar o que todo ser humano tem, que são as capacidades físicas. São elas, né? A resistência, a força, né? A velocidade, a flexibilidade, né? A questão da agilidade, o equilíbrio e a coordenação motora, também conhecida como destreza. Essas capacidades, com o caminhar da idade ou a inatividade, elas tendem a diminuir. E aí vem os problemas, né? Os problemas que é a falta de qualidade de vida, né? Vai se instalar a doença,
né? Ou a falta de saúde, e aí acaba tendo um grande problema, que é a questão de levar para comorbidade. Ô André, aproveitando uma deixa da Nilce, numa pergunta dela, ela perguntou aqui, né? A natação cura asma? Né? Boa pergunta. Pode responder, André, pelo conhecimento que você tem. O que acontece nas DPOCs? Né? DPOCs são doença pulmonar obstrutiva crônica, como asma, bronquite asmática, né? E tem mais duas, né? Doenças obstrutivas crônicas. O que acontece? A dificuldade, muitas vezes, do paciente DPOC é de expirar. Ele não consegue, às vezes não, ele tem muita dificuldade no momento de crise de expirar. E o que acontece? Ele começa a insuflar o pulmão, né? Começa a fazer, a puxar o ar, e aquilo, como o nosso tórax vai ter um limite mecânico, vai chegar uma hora que não vai conseguir entrar mais ar, e o oxigênio que está ali vai virar CO2, e se a pessoa não se conscientizar, ou não for preparada, ou não fizer uso de uma medicação para soltar esse ar, ela vai desmaiar e pode ter uma queda, pode machucar, pode até morrer e não voltar, dependendo da idade, dependendo da condição. No caso da natação, o que acontece, na verdade, é um treinamento pulmonar. A natação ela tem vários benefícios na questão do DPOC. Primeiro, você treina a musculatura do diafragma, que é um músculo principal aí da respiração. Você treina a musculatura intercostal. Você tem uma expiração controlada, uma expiração uniforme, às vezes em manobras de freno labial, que é nada mais nada menos que isso aqui, ó. Então você, quando faz isso em fisioterapia eu estudei bastante, me interessei muito, os mergulhadores fazem muito isso antes de grandes apneias. Você fazendo a expiração prolongada, contando, isso é treinável, você consegue treinar 20 segundos, 30 ou mais, dependendo do seu volume médio, né, de ar por centímetro cúbico, você consegue, nesse momento de expiração, é o momento que o coração está tendo a perfusão, ou seja, o oxigênio está chegando no seu motor principal que vai jogar todo o sangue para o seu corpo. Outra coisa, no momento da expiração, você está diminuindo a pia e a PIT, que são pressão interna abdominal e a pressão interna torácica. Nesse momento você está facilitando a expansão a diástole do seu coração, está diminuindo a pressão entre as vértebras, porque se a pia e a PIT estão diminuídas, quem tem problema de coluna, muitas vezes, nesse momento de valsalva, que é aquela manobra da evacuação, aquela manobra de fechar a expiração, segurar o ar, né? De segurar o ar, você acaba aumentando esse trabalho cardíaco, aumentando a pia e a PIT. E aí você tem uma série de benefícios. Então a natação, primeiro, ela vai, com o tempo, cronicamente, ela vai te aumentar o seu volume respiratório, o seu volume residual, que é o que fica na base do seu pulmão, né? Que é onde ficam os alvéolos, onde ocorre a troca pulmonar. Você vai aumentar muito a sua condição cardiorrespiratória, né? Vai melhorar a sua circulação. Outra coisa que também as pessoas não falam, mas a natação ela ocorre numa posição horizontal, que favorece muito a distribuição da circulação e desse oxigênio, né? Isso é muito importante. E o que acontece também, a umidade que tem ali próximo ao rosto, às vias aéreas superiores, ela te ajuda muito nessas trocas gasosas. E a conscientização também dessa respiração. Então, o que acontece? Você não vai ter a cura, mas você vai ter uma otimização enorme da sua condição primária, da sua condição antes de nadar. Então, eu comecei a nadar, para você ter uma ideia, uma pessoa normal ela tem 3.500 ml de volume total de pulmonar. A minha é 6.500. Então, assim, é quase o dobro. Mesmo mais velho, tal, por causa desse treinamento dessa melhora. E a natação ela te ajuda a melhorar o VF1, que é o volume de ejeção, né, do ar no primeiro segundo. Então ela te ensina a respirar e você vai, com certeza, ter uma qualidade de vida muito melhor se você fizer atividades
aeróbicas, e se for na água, então tem esses benefícios que eu falei. Nós temos aí a Juliana Botelho aí, que é professora de yoga, uma excelente professora. Ó, que bacana. E eu posso até pedir para ela deixar um recadinho aí. Respiração é a base de tudo, né, Ju? Isso. Ô, André, Oi. agora uma pergunta minha aqui, tá? Já Sim. entrando um pouquinho mais direcionado nessa questão da automotivação, da motivação, né? Sim. Você hoje é técnico de qual categoria do Minas Tênis Clube? Bom, hoje eu sou técnico do Júnior e também ajudo, né, alguns dias da semana, o pessoal da ponta, que é o pessoal da equipe principal, né, chamado antigamente principal. Mas, graças a Deus, eu tive a oportunidade de estar em todas as categorias. Eu já auxiliei o Mirim, eu já fui treinador do Petis, vou falar as idades. Mirim eu já auxiliei, são atletas de 8, 9 e 10 anos, pré-Mirim 8, tá? O Petis 11 e 12, infantil 13 e 14. Eu já fui treinador também, 2 anos do Petis, 3 anos do infantil. Já fui do juvenil também, 15 e 16, e hoje estou no júnior, que é de 17 a 19 anos. Já fui treinador do Master também, que eu tenho um carinho muito grande. Foi uma fase muito feliz aí da minha carreira. Então vamos direcionar um pouquinho mais para esse pessoal aí dos 16 anos para cima que são seus atletas lá do Minas, né? Sim. A gente pensa em atleta, o atleta por si só, ele já nasce com aquele quê de competição, né? De ganhar, de às vezes não saber perder, né? E com você eu acredito que tenha sido assim. Vocês não estão em treinamento hoje, correto? Uhum. Sim. O Minas está parado também com o treinamento, né? Sim. O que você, como treinador dessa categoria dos juniores aí, né? 16, 17? 17, 18. 17, 18 e 19. 17, 18, 19 anos, né? Sim. O que hoje, em isolamento, você deve entrar em contato com os atletas, acredito que semanalmente, diariamente, né, para saber como é que eles estão, porque atleta tem que se cuidar, não tem jeito, né? Sim. O que você tem usado com eles para motivá-los dentro de casa? E acredito que eles devem estar fazendo alguma atividade física dentro de casa também, eu tenho certeza disso, né? Vocês devem ter passado algumas obrigatoriedades de treinamento para eles também. Mas o que você usa para tentar motivar esse atleta que está dentro de casa hoje, sem treinar? O atleta de natação, a gente sabe que é o atleta que mais treina, né? Que eu conheço, assim, é o atleta que mais treina. O cara treina 5 horas da manhã, o cara treina meio-dia, o cara treina 7 horas da noite. O cara treina 5 horas da manhã, depois volta 7 horas da noite. O cara treina na hora do almoço. Eu não estou errado não, né, André? É um dos atletas que... É uma das modalidades que mais exige de um atleta, não é isso? A natação, assim, ela tem um treinamento muito puxado mesmo. Porque o específico do esporte, o atleta, ele tem que ir contra, né, na verdade, ele tem que diminuir o tempo dele na distância que já é pré-estabelecida. Então, maior capacidade física ali a ser trabalhada, mas em diferentes tempos, né, pela distância nadada, é a velocidade. Para ter velocidade, você tem que treinar bastante, né? Não é uma coisa que é só nata, você não nasce com isso. Agora, a questão da motivação, voltando um pouquinho, ela, é claro que tem algumas pessoas que são mais motivadas que outras, né? A gente vê isso, mas a motivação, né? Ela é treinável também. A motivação, ela é treinável. A automotivação também é treinável. E motivar as pessoas também é um processo que você pode evoluir. Tá? A questão da motivação, eu gosto muito de falar com meus atletas, ou com quem quer que seja. Inclusive eu li isso recentemente num livro e eu já usava isso. A motivação, ela é como se fosse uma brasa interna. Tá? Então o motivador, que é o externo, ele tem que... O fator motivador, né, que pode ser automotivação, né, que você é professor, ou alguma situação, ou algum treinador ou pai, ele tem que avivar esse fogo.
Então, assim, uma frase que eu li, que eu gostei muito, para você fazer fogo, você tem que ter fogo. Por exemplo, você vai fazer um churrasco, você tem que ter uma brasa, você vai acender qualquer tipo de chama, você tem que ter pelo menos uma faísca. Né? Mas já tem que ter uma coisa pré-existente ali, ou pelo menos a pessoa estar aberta a ser motivada. O que acontece? Tem alguns passos, algumas dicas que a gente pode dar para os atletas ou para qualquer outra pessoa, que muitas vezes corre, o dia a dia, a pessoa não para pensar na questão da motivação. Eu acredito que esse período de isolamento, se a gente parar um pouco e pensar e for atrás, a gente consegue melhorar, sabe, essa questão do treinamento mental, porque às vezes a gente só fica pensando também da atividade física e até dentro de casa, quando a gente for realizar a atividade física, fazer de uma forma mais assertiva. Por exemplo, se você, quando a pessoa, eu li, né, recentemente também a questão, não sei se é boato ou não, do Steve Jobs no leite de morte, ele falando das questões que realmente valem a pena para a pessoa se motivar, né? Que a questão, então às vezes tem a motivação material e a motivação não material, que na hora que realmente precisa, né, tem coisas que a material não vai ajudar em nada. Então a questão é a gente tem que se motivar. Por exemplo, quando você está nessa questão do exercício do leito de morte, né, parece uma coisa assim, nossa, difícil. Se você pensar quem realmente você ama, quem realmente você quer falar, que você gosta, se você pensar muito, você vai chorar, vai ligar para pessoas, aí vai falar, poxa, cara, eu te adoro, né? Ou, poxa, mãe, pai, filho. E você vai se motivar a expressar de uma forma assim, veemente, uma forma firme, porque você vai pensar no que você vai morrer, mas o que você não viveu. Então, você tem que, às vezes, colocar coisas assim que te motivem para você chegar no seu objetivo. Um outro exemplo é você idealizar, né, criar uma visão de uma coisa que você ainda não é. É claro, uma coisa tangível, tudo, mas para você ter alguma coisa para atingir. Né? Então, às vezes, a pessoa fica esperando vir uma coisa externa para poder motivar e tal. E quando você se motiva de forma verdadeira, né? E você acaba... Por que as crianças elas são tão criativas e tão motivadas a fazer as coisas? Porque elas lidam ali com o inesperado, elas têm umas fantasias, elas criam. E quando a gente vai ficando mais velho, a gente tem muito medo do que o outro vai dizer, o que o outro vai pensar. E é muito louco isso, porque você fala assim, poxa, eu estou preocupado, uma coisa que vai direcionar a minha vida, eu estou preocupado com o que o outro vai dizer. Então você tem que trabalhar a sua autodisciplina. O que é isso? Você ser disciplinado, né? E você começar a estabelecer metas reais, atingíveis e curto, médio e longo prazo. Aí você vai se motivando à medida que você vai atingindo essas metas secundárias, mas muito importantes no processo, e aí você vai conseguir chegar aonde você quer. Por exemplo, no caso do atleta, ele vai visualizar a medalha, o troféu, o título, o pódio. Por exemplo, no caso de uma pessoa que faz uma atividade física na academia, ele vai conversar com o treinador, né, ou lá com quem faz a avaliação e tem um percentual de meta, né, um percentual de gordura lá. Ele vai fazer, então vocês vão fazer a gente daqui 6 semanas. Aí na segunda, terceira semana você vai medir, você vai ver se você está conseguindo, se está melhorando, se não. Então você vai manter o foco no resultado final ao longo do processo, pensando nessas etapas secundárias, né? E às vezes você também tem que se preparar para um desafio maior. O que acontece com o jovem? Igual você falou aí da questão, muitas vezes a questão da maturação. O jovem ele é muito diferente. Às vezes o jovem, o fato dele fazer aniversário ali no primeiro quartil, os primeiros 3 meses do ano, e o outro fazer no final, isso na fase da puberdade ali faz uma grande diferença. Uma diferença grande, E aí a pessoa acaba, por exemplo,
no treinamento, por exemplo, do tênis, eu sei que no início eles treinam com aquela bola grande, e aí eles vão diminuindo a bola. Imagina no ano que muda, né, aquilo. Que você vai mudar. No caso do Brasil aqui, por exemplo, a gente tem o futebol. O cara treina, às vezes ali, no início ele é criança, e depois futebol de salão que você jogou, às vezes a bola é menor, aí tem um pouco de dificuldade. Aí você vê, por exemplo, a questão das pessoas que às vezes não tem uma quadra boa, ou faz uma bola de meia, uma bola de gude, e tem que jogar bola daquele jeito. E quando ele for pegar uma bola normal, ou dimensões de quadra normal, ele vai se dar bem. Por quê? Ele pegou algumas coisas que foram adversidades. Por exemplo, eu treinei um ano, eu era calouro, eu treinei numa raia que tinha jato lateral, e o jato era muito forte. Eu nadava fundo. Então, assim, o pessoal, por eu ser calouro, falou, você não tem que falar, André, você vai ficar na raia do canto e pronto, acabou. E eu aceitei aquele desafio. Falei, uma hora eu vou nadar na raia que não tem jato. Ok? Vou e tal. E esse foi o ano que eu mais melhorei. Eu melhorei 37 segundos no período de um ano. Então é muita coisa. E fui campeão brasileiro. Então, às vezes, é aquela história. A pessoa tem uma pedra no caminho. Aí muitos vão olhar, tem uma pedra no caminho, tem uma pedra no caminho. Outros vão falar, eu vou subir mais no alto da pedra e vou ver mais longe. É a história do copo meio cheio, meio vazio, né? Também, né? É a história do copo meio cheio. Do Golias, Davi e Golias. Muitos falavam, nossa, você vai lutar com o gigante. O Davi falou, olha, eu tenho mais espaço para acertar a minha pedra. Então, cada um coloca o seu foco em uma situação, por exemplo, Michelangelo, quando foi fazer Davi, ele conta a história que ele viu um bloco de pedra e a única coisa que ele fez foi tirar as arestas, que Davi já estava lá. Né? Então ele só fez isso. Então, muitas vezes a pessoa acha que a genialidade, a criatividade, ela tem que vir de uma coisa original, de uma coisa espetacular, extraordinária. Quando a coisa é criativa, as crianças são criativas. Ela muitas vezes ela só é feita do inesperado. Às vezes a pessoa não está esperando que você vai fazer aquilo. É uma ideia que para muitos é absurda, mas faz toda a diferença. E é isso que a gente está querendo falar nesse isolamento. Né? A pessoa fala, poxa, mas eu estou trancado, mas eu estou fechado. Mas é uma oportunidade de você e sua família se automotivar e melhorar a sua qualidade de vida. Melhorar através do quê? Da informação, da busca, né, do estudo, coisas. Às vezes eu tenho certeza que muitos aqui têm vários livros ali na sua biblioteca, ou artigos no seu computador que tinham vontade de ler, mas essa fase de isolamento fica difícil. E é um momento para isso. É aquela questão daquele pilar do desenvolvimento, da criação, entendeu? Ô André, hoje você passa alguma mensagem de motivação para os seus atletas dentro de casa, ou você se resume em cobrar o que foi passado para eles fazerem dentro de casa? Como é que funciona isso? Não, é o seguinte, é o que a gente fala com os atletas, no caso da natação. Poxa, você precisa, obviamente, de um meio líquido, né, e não pode ter contato com as pessoas e tal. Alguns atletas, eles têm uma piscina lá, ou no condomínio, ou sei lá, bem próximo, que não tem as dimensões da piscina olímpica ou semiolímpica que a gente treina. O que a gente fez? Né? A gente começou a conversar com eles para eles trabalharem o nado, aqueles que têm condição de nadar. O nado atado, ou seja, com uma borracha ou com uma corda presa na cintura, e usando tempo, né, de execução, por exemplo, com os fundamentos, ou ele vai fazer uma propriocepção, que é o nosso palmateio, vai fazer ali o aquecimento com educativos, coordenativos, a questão do aquecimento dos membros inferiores, que é a perna. Depois ele vai fazer as séries que ele faria de uma forma mudada, por exemplo, você vai fazer 1 minuto de execução, né, de nado, por exemplo, vai fazer 4 braçadas, sei lá, 10 braçadas de borboleta, aí você vira, faz de costas, faz de nado de peito, depois de crawl, né? Aí você vai descansar 30 segundos, você vai fazer isso 5 vezes. Então a gente precisa descobrir e se reinventar.
Eu acho que é importante isso, entendeu? E ver a coisa de uma maneira que vai passar. E o que a gente vai fazer enquanto isso está acontecendo? Porque aqueles que se ativarem, aqueles que fizerem atividade física, com certeza eles vão voltar sem perder tanta condição. E com um aprendizado, que é mais interessante. Né? Então a gente precisa pensar nisso. É uma oportunidade. Né? A crise, o caos, ela sempre gera grandes pessoas, né, que souberam ter uma outra ótica. Né? Então, uma coisa que pode ajudar também é a pessoa falar assim, ó, ela criar um histórico de realização, ela chegar e falar assim, olha, eu já fui capaz de fazer tanta coisa. Por exemplo, na natação, igual você falou, eu treinei 12 anos da minha vida acordando às 4h30 da manhã, caindo na água às 5 e nadando até às 6h30, 6h45. Esse era o primeiro turno. E depois voltava no outro turno. Então, às vezes, poxa, para motivar 12 anos fazer isso, eu tinha um objetivo lá longe, que era a Olimpíada. Ninguém me levava, porque era muita maldade fazer com a minha mãe, me levar e trazer, né, de madrugada, porque ela trabalhava também. Então, chegou um certo ponto que eu tinha que fazer isso. Mas eu pensava, assim como, né, os grandes músicos que têm que treinar, às vezes, uma melodia 8 horas por dia e fica chato, mas eu pensava no resultado final e com metas secundárias, igual eu falei. E aí você vai se motivando através das coisas conquistadas. Comecei a pegar a seleção, fazer parte de um grupo. Então você tem coisas motivadoras, você pode se automotivar, você pode motivar o grupo, você pode, a questão familiar também, ter o apoio dos pais, isso aí acaba que isso ajuda muito, né? Igual o Martoni colocou aqui, o foco é essencial e a gente precisa colocar isso, né? André, eu estou tentando pegar um pouquinho mais de vivência sua da natação, tanto como treinador como atleta, porque pelo menos para mim, o histórico de um atleta vitorioso, né, igual você já foi campeão brasileiro inúmeras vezes, já foi campeão mundial, 4º lugar na Olimpíada de 96 de Atlanta. E aí eu vou levar um pouquinho esse lado atleta seu para o próximo questionamento. Em 96, em Atlanta, quando vocês passaram a classificatória e saiu que vocês estavam na final, né? Eu não me lembro da prova, mas com certeza tinham os tops dos tops da natação estavam nas raias laterais, né? Então a gente tinha grandes nomes ali. E isso, aquele momento por si só já é extremamente motivante, né? Visualizar uma medalha que seja ouro, prata ou bronze numa Olimpíada, vindo de um país como o Brasil, onde não tem tanta cultura de ser medalhistas em Olimpíadas, né? Pelo menos naquela época ainda não era, né? A gente derramava muita confiança no Fernando Scherer, Gustavo Borges, né? Que eram os grandes nomes da época, e você estava ali do lado dos caras para fazer aquela prova final ali, né? Vocês classificaram em qual lugar naquela época? Então, a história da Olimpíada ela é muito bacana, porque é claro que ela não começou ali, né? Ela tem um histórico legal, eu vou contar tentar usar o poder de síntese aqui. Faz bem síntese aí, nós temos 11 minutos ainda. Tá, e depois eu preciso passar para o pessoal algumas dicas aí, mas vamos lá. Beleza. Na questão da Olimpíada, quando a gente foi para a Olimpíada, eu preciso voltar depois um pouco, tá? Mas assim, a gente estava no balizamento em 7º, tá? Aí a gente classificou para a final em 6º, melhorando, né? E na final a gente ficou em 4º. Então foi um 4º lugar conquistado, não foi um 3º lugar perdido ou um 2º. Todo mundo melhorou o seu tempo, ou bem próximo disso. Então, assim, se não me engano, foi o melhor resultado do Gustavo Borges de toda a sua carreira. Foi ele fez 47,99. E naquela época nadava... Né? 4 por 100, 4 por 100. Na vez dele, né? E aí é o seguinte, ele
deu o melhor tempo da vida, de toda da história dele, e todos nós também. E a gente conquistou o quarto lugar, né? Assim, ficamos à frente da Holanda, que depois tinha o Peter van der Hoogman, que foi bicampeão, né, nos outros jogos. Ficamos na frente da França, da Austrália e outros países assim com muito mais história do que o Brasil. Mas essa história, ela começou da questão da Olimpíada, eu me lembro, na questão da motivação. A minha mãe, na época eu fazia, um pouco antes, né, de eu passar a fazer a educação física, eu estava cursando ciência da computação. E antes da seletiva olímpica, eu lembro que eu não estava muito feliz de fazer a computação, porque eu tinha que estudar, eu estava na PUC, né, no Corel, e eu tinha que ir de ônibus, voltar de ônibus, e treinava 2 vezes por dia, inclusive de madrugada. Então eu não estava conseguindo render o que realmente precisava. E isso estava me deixando triste, porque era a chance, assim, da minha vida. E eu lembro que um dia eu decidi, eu falei, olha, eu não estou gostando do curso, eu não me vejo fazendo isso no futuro, e foi uma descoberta tardia, e um dia eu tomei a decisão de não voltar mais na faculdade. Mas eu fiz aquilo assertivamente, assim, eu já tinha certeza de tudo que eu queria, eu já tinha estudado muito para passar no vestibular, sabe? E aí minha mãe sempre trabalhou demais, né? Ela trabalhava em 3 ou 4 lugares, ela chegou em casa à tarde e me viu dormindo. Falou assim, poxa, esse cara vagabundo, né? Tá dormindo à tarde, eu trabalhando, e ele não foi para a faculdade. E eu lembro dela abriu a janela assim, começou a brigar comigo, falou, André, não sei o que, vai estudar, você precisa se formar e tal, tal, tal. Eu falei assim, aí ela vi que ela estava nervosa, mas assim, nessas situações muito extremas, eu costumo ficar calmo. Meu objetivo, assim, e assim, bem extremas, é até perigoso, assim, que eu fico bem calculista. E aí eu falei, mãe, senta aqui, eu preciso conversar com a senhora. Falei, mãe, deixa eu te falar uma coisa. Eu treinei, até então eu tinha treinado 10 anos, né, acordando de madrugada, né, depois tive mais 2, e depois eu consegui organizar meu horário, não precisava acordar tão cedo. Falei, olha, eu não quero ser profissional da computação, não é isso que eu quero para mim. Ela, não, mas forma, depois a gente conversa e tal, não sei o quê. Aí eu falei, mãe, eu já sei o que eu vou fazer. Aí ela, não sei o que. Eu falei assim, mãe, deixa eu ser bem claro para você. Natação é minha vida nesse momento. O avião pode cair na volta da Olimpíada. Eu falei assim, uma coisa bem absurda. Aí ela assustou. E aí eu falei, olha mãe, deixa eu te falar o que eu penso. Eu vou fazer vestibular, eu quero fazer educação física e eu vou passar. Porque eu já estudei demais e eu tinha essa certeza, porque eu tinha ido bem no vestibular. E aí eu fiz vestibular, realmente eu passei para a segunda turma. Isso foi muito bom porque eu tive mais tempo de treinar, entendeu? E aí a minha mãe, ela viu aquilo e viu que quando eu boto uma coisa na cabeça, assim como ela, a gente luta e faz. Eu classifiquei para a Olimpíada e ela estava comigo. Então eu me emociono assim porque ela vivenciou isso, né? E realmente eu passei para a segunda fase, né? E foi assim no mestrado também, eu não tinha tempo para estudar. E eu estudei em 2 semanas, 8 horas por dia, né? Às vezes era hora de dormir, e passei no mestrado em segundo lugar. Então, quando a gente quer realmente, coloca isso como foco e se direciona para isso, a gente consegue. A minha preocupação maior era na volta, né, do avião cair, né? Mas graças a Deus, como vocês estão vendo, né? Então aí eu fui para mais outra e tive outras conquistas. Então, a gente precisa, às vezes parece que é obsessão, mas não é, porque o esporte de alto rendimento e alto nível, ele é decidido em centésimo, então não permite erro, ou acertar o máximo possível. Então isso é muito importante. Agora eu queria, a gente tem um pouquinho de tempo aí, não tem? Como é que é? André, nós temos, você tem 2 minutos para falar as dicas rapidas. Quanto? 2 minutos. 2. Bom, pessoal, depois é o seguinte. Tchau para a galera em 30 segundos. Vai. Rapidinho, eu prefiro falar algumas dicas para melhorar a qualidade de vida, tá? Então, ter uma visão positiva em relação à vida, tá? Reconhecer cada problema como um desafio, foi falado aqui, oportunidade, né? Uma melhoria, um aprendizado. Escolher bem os amigos, que tem gente que bota para baixo, tal. O que às vezes a pessoa está falando de ruim para você pode ser uma grande oportunidade. Aprenda a enxergar isso, tá? Seja mais você. Manter uma boa rede de amigos, né, com suporte social, então a partir disso. Aprender a sentir satisfação com as experiências do agora, do imediato. Que às vezes a gente fica jogando para o futuro e o futuro às vezes dá medo.
Na programação neurolinguística fala isso, quando você estiver com medo e tal, traz para o agora, pensa no agora. E ficar preso no passado também, fica aquela sensação de culpa, às vezes eu tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, o que importa é o agora, o que você está fazendo. Tá? Avaliar as preocupações do dia a dia, cuidando para que você não gaste muito tempo com as percepções, às vezes, irreais, ficar viajando muito, seja mais simples, né? O segredo, grandes músicos falam, né, que a questão de tornar o complicado simples, né, o menos é mais. E ser criativo não quer dizer, igual eu falei, que tem que ser o original e tal. Mozart, ele pegou e falava que as composições dele eram uma combinação de melodias. E foi quem foi. Né? Praticar atividades físicas regularmente, de preferência, né, assim que possível, com outras pessoas. Você pode fazer isso pelas lives aí da academia também, seguir. É importante essa interação. Manter contato com parentes e amigos, isso aí, tem estudos que falam que pessoas que têm relacionamentos, elas vivem mais, né? E têm mais vida útil, né? Que não é aquela vida dentro da cadeira de roda. Né? Então, assim, fazer esse exercício para que você se motive. Então, assim, eu tenho mais coisas para falar, mas o tempo é curto, né? Espero que a gente tenha atingido aí os objetivos e que a gente possa fazer outras, né, com vários assuntos interessantes aí. Vou dar algumas ideias depois. Faremos. Uma hora é muito, muito pouco para a gente conversar. Eu gostei demais. Pessoal, é isso aí. Eu quero agradecer a participação do André aqui. Né, falar novamente, é um privilégio para mim, principalmente, ter um amigo como o André e abrir esse espaço para ele. Né? É recíproco. E só para falar assim, eu também já fui atleta de alto rendimento, não tão vitorioso quanto o André, mas já fui também. E o dia que eu mais me emocionei na minha vida foi um dia que eu fui jantar na casa do André e eu sentei dentro do quarto onde ele guarda todas as medalhas de campeão mundial, campeão brasileiro, foto de Vila Olímpica. Então assim, André, vai acabar, não vai dar tempo não. A minha esposa que fez, eu vou correr lá, vamos ver se dá, peraí. E aí eu sentei com ele e falei, cara, isso é sensacional, cara. Viver isso aqui perto, né, é muito bacana, né? Então, assim, isso aí é o pouquinho que o cara tem, velho. Então, pessoal, muito obrigado. Valeu. André, muito obrigado pela participação, cara. Vou fazer outra live com você, porque não deu tempo de falar nenhum texto que a gente tinha programado. Use e abuse aí, cara. É pro benefício do próximo aí, vamos junto. Mas eu quero te agradecer de coração, cara, e te parabenizar pela disponibilidade aí. Deixa só uma palavra final aí, que falta 1 minuto e 20 segundos. Se alguém puder tirar uma foto aí, a gente vai fazer um joia aí, depois vocês mandam pra gente aí, pra gente postar lá. Beleza? Vamos lá, Gustavo. Valeu. Beleza. Pessoal, grande abraço. Se liga, valeu. Semana que vem tem mais live aí bacana aí. Tá bom? Valeu. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tá, a gente vai marcar outra, pode deixar. Valeu, Dedé. Um abraço. Valeu, cara. Te amo. Fica com Deus. Também, um abraço.